Oitava etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez na Espanha, em Barcelona, uma pista que foi modificada, aliás, ficou muito bacana, eu achei. Saiu aquele último trecho que era bem travadinho, o pessoal até comparava com Mônaco, para fazer duas curvas de alta velocidade para a direita. Acabou que os pneus do lado esquerdo sofreram bem mais, principalmente o dianteiro esquerdo, sofrendo bastante pela alta temperatura, mas, na minha opinião, ficou bem bacana. Classificação muito atípica, né? A gente viu aí 7 equipes nas 7 primeiras nas 7 primeiras posições. Max Verstappen, que não precisa nem falar, dominou tudo. Primeiro treino, os 3 treinos, a classificação, a corrida foi tranquila para ele, assim como fez também a melhor volta. Depois vem uma Ferrari, uma McLaren, Alpine do Gasly, que na verdade foi punido porque atrapalhou 2 carros na mesma volta, tomou 6 punições do grid, então ficou depois o Hamilton com a Mercedes, Stroll com a Aston Martin e o Ocon de Alpine e até o Hülkenberg com a Haas. Quer dizer, 7 equipes diferentes nas 7 primeiras colocações, muito bacana disso aqui. Quem mandou bem, vai destacando aqui, Verstappen não precisa nem falar, o Sainz em casa, né, em Barcelona, mostrava que a Ferrari ali, de repente, tinha uma chance de andar bem. A McLaren do Lando Norris foi muito legal. Os engenheiros da equipe falam que a McLaren, assim como a Ferrari, eles têm uma tendência de esquentar a temperatura dos pneus rápido, isso é muito bom para a classificação, só que acaba sendo ruim para a corrida, que eles passam da temperatura ideal do pneu muito fácil, então isso aí acaba prejudicando e degradando mais os pneus. A Mercedes mostra aí que poderia estar andando bem, né? Não foi bem na classificação, na corrida teve uma boa corrida, só que Barcelona é uma pista muito específica da Mercedes, eles sempre andaram bem. Não dá para ter uma noção muito certa aí se realmente esse upgrade, eu acho que ele melhorou o carro, mas não dá para saber o quanto que realmente eles estão melhores aí. Stroll mandou muito bem pela primeira vez aí, largando na frente do Alonso. O Alonso que teve problema, saiu da pista, estragou o assoalho, por isso que largou lá para trás em nono. E os carros da Alpine, também ali com o Ocon em sétimo. Quem mandou mal? O Alonso, que teve esse problema que a gente falou, saiu de nono. O Piastri vinha numa volta muito boa no Q3, dizem que até melhor do que o Norris, até o último setor, acabou errando, largou de décimo. Sérgio Pérez não mostrou para que veio, né, saindo de 11º. O Russell também decepcionou na classificação. E o Charles Leclerc, que saiu lá para trás, ele que talvez o maior ponto de interrogação, porque não aconteceu nada. Ele simplesmente reclamou do carro, o carro estava inguiável. A equipe trocou toda a parte traseira, onde está o câmbio, onde já está colocado toda a suspensão, para tentar eliminar todas as possibilidades. O carro, no domingo, voltou a sentir, ele sentiu o carro normal, só que era um carro lento de corrida, largou lá de trás o Leclerc, que acabou largando até do box por todas as trocas que fez. Era uma previsão de corrida para 2 paradas, essa era a inicial, sempre começando com um pneu macio, depois a simulação mostrava que ia para o composto duro, e depois cada um tinha uma alternativa de escolher no final. Não mostrou muito isso, né? O que o Verstappen fez, que foi muito diferente do que todos, né? Ele e o Pérez largando mais lá de trás, ele saiu logo com médio. Isso porque tinha uma possibilidade de chuva. Então ele quis, né, não correr o risco de ter que parar antes, então ele podia esticar mais essa andada, sabendo ainda mais que tem uma vantagem de carro sobre os outros pilotos. O grande desafio seria a largada, né? O Sainz provavelmente ele não imaginava na hora, mas acabou saindo com um pneu macio, então ele corria o risco de perder a posição na largada. Então, vamos para a largada. Largada ok, novamente largaram, né, largou bem o Verstappen. É uma reta muito longa que é normal fazer exatamente o que o Sainz fez, né? Ele vai para o vácuo, tenta fazer ultrapassagem na primeira curva, só que conseguiu, chegou lado a lado, chegou até a estar um pouquinho na frente, mas aí, obviamente, não tem nem por que o Sainz forçar muito, ele sabe que de ritmo de corrida ele não daria conta de qualquer forma para o Verstappen, então ele abriu um pouco do espaço. Uma pena o toque do Norris com o Hamilton que abriu aqui, ele voltou para dar o X, você vê que ele abre um pouquinho, o Sainz estava um pouquinho mais devagar por nessa tirada de pé aqui para o Verstappen, ele abriu a curva para cruzar por dentro, para tentar dar um meio X, né, para passar ele por dentro, só que nisso o Norris achou que ele não voltaria, acabou tocando nesse ponto aqui. Coisas de corrida aí, ruim ficou bem pro Norris, sorte do Hamilton que não furou o pneu traseiro, mas o Norris aí deu praticamente fim da corrida dele. Quem mandou muito bem no comecinho foi o Stroll, que foi para cima do Hamilton,
ele tinha convicção, depois ele falou isso depois da corrida, que ele tinha convicção que poderia realmente ir para ter um carro melhor do que a Mercedes, então por isso que ele atacou, mas não durou muito. Lá na volta 8 mostrou que a Mercedes vinha um pouco melhor e aí ele começou realmente ficar um pouquinho. O Hamilton passou o Stroll, mas estava uma disputa interessante, né? Tudo muito próximo. O Verstappen ia abrindo mesmo com o pneu mais duro que todo mundo, ele ia abrindo lá na frente e a galera de trás bem próxima, uma corrida interessante. Nesse ponto, na volta 9, o Sainz falou no rádio, tá tudo certo, pneu sob controle, vamos seguir com o nosso plano. Só que não durou muito, né? O pneu dele foi acabando mais do que o normal. Então, nesse ponto, o Sainz, na 11ª volta, em segundo, a 5 segundos do Verstappen, mas já para, né? Na volta 16, ele foi um dos primeiros a parar, que deu uma estratégia um pouco... antecipou demais, né? A gente sabia que era para 2 paradas, mas ele foi um dos primeiros a parar e acabou saindo atrás do Leclerc, que vinha, né? Como ele saiu do pit, numa estratégia diferente, saiu logo de pneu duro, uma estratégia bem diferente. Na volta 25, é a hora do Hamilton parar, quer dizer, parou bem mais para frente em relação ao Sainz, que era uma briga entre os dois ali, né? Então, era uma briga direta entre os dois. Nisso, o Russell começou a subir bastante, ganhar posições, e o Pérez também, que os dois que vieram lá de trás. Na volta 25, todo mundo já tinha parado, menos os 3 primeiros, né? O Russell, o Verstappen e o Pérez foram os últimos a pararem, então mostra aí que realmente os carros da Red Bull né, né, são bons na parte de manter os pneus, mas lembrando também que eles começaram com os pneus médios. Nisso aí já parou Russell, e que ele acaba trazendo na sequência todo mundo, né? Para Verstappen e depois Pérez também. A partir daí, a Ferrari do Sainz começa a dar marcha ré, né? Eles colocaram o pneu duro, a Ferrari ok com o pneu mais macio, mas quando o pneu mais duro, eles não tinham um bom rendimento. Aí o Hamilton conseguiu passar um Sainz e o Sainz começa a dar marcha ré, né? Então fica Russell, o Stroll, que esperava fazer frente ali com uma Mercedes, começa a dar pinta que realmente a Mercedes realmente melhorou, né, do que estava. Nesse ponto aqui você vê as voltas, né, dos pneus, o Hamilton, Verstappen e o Russell com menos voltas, quer dizer, uma estratégia. Quando a gente fala de estratégia, mesmo com 2 paradas, o que muda muito a estratégia é você dar uma esticada, né? O que fez aqui no caso o Sainz com o Hamilton, o Hamilton esticou a primeira parada para quando ele vai para a pista, tem uma diferença grande entre pneus, aí entre, no caso, Sainz e Hamilton, e fica muito mais fácil de ele passar na pista, porque o pneu da Ferrari já estava bem acabado, então foi mais fácil de ele completar a ultrapassagem aí. O Sainz já volta para o pit de novo, para o segundo pit stop na volta 42, quer dizer, sempre antecipando né, as paradas, e assim o Leclerc também na mesma condição aí, parando, mas o Leclerc lá atrás. O Leclerc não... Né, você vê que a Ferrari realmente não está bem. O Leclerc com uma Ferrari era para estar aí já entre os 10 primeiros tranquilamente. Mesmo ele falando, o problema que eu tive na classificação foi embora. O problema que ele reclamou é que ele coloca o pneu duro, a primeira saída e a última saída que foram com o pneu duro, o carro se comporta completamente diferente. Então, a hora sai de frente, a hora sai de traseira, é um carro super imprevisível. Isso aí a Ferrari está sem saber o que está rolando, né? O Alonso veio para a box também na volta 45 e aí puxou o Russell, puxou a galera toda. É a mesma sequência de paradas, os únicos que não pararam no finalzinho, né, que demoraram mais para parar, são aqueles mesmos da primeira parada, Verstappen, Hamilton e Pérez, deixando por último. E a hora que para todo mundo, né? Nesse momento, se a gente for analisar, o Verstappen não precisaria nem parar, ele está na volta 51, ele está 40 segundos na frente do Russell de pneus duros. Estava reclamando que o pneu estava escorregando, mas ele poderia levar numa boa. Por que ele não leva? Se dá um safety car, aí pode ser perigoso, porque aí relarga ele com pneu duro mais usado. Se o Hamilton atrás com pneu macio, pode ser um complicômetro. Então, já que ele tinha esse tempo, ele põe um macio e aproveita para fazer a melhor volta, né? Então, ele vem aí na volta 53 e o Pérez no finalzinho ainda consegue ir para cima do Sainz, quer dizer, a Ferrari que largou de segundo em casa, realmente perdendo muito rendimento. Aí uma batidinha, quase encostão aí entre o Tsunoda e o Guanyu Zhou, que aliás os dois fizeram uma ótima corrida, acabou que
Nessa, né, o Guanyu Zhou saiu um pouco da pista. Os comissários entenderam aí que foi um problema dele. Enfim, acabou sendo punido o Tsunoda em 5 segundos. O Alonso não podia ir embora sem mandar uma no rádio, né? Ele chegou atrás do Stroll, poderia ter ultrapassado, mas falou, não, prefiro não parar, passar, fala para ele que tá tudo certo, estamos em casa, que não vai mudar nada do campeonato. Ele sabia que não conseguiria passar o Sainz, ficou quieto, quer dizer, ele mais uma vez aí fazendo uma média para o filho do dono da equipe, o Alonso, que mudou completamente. É a punição do Tsunoda e a prova ficou na mão tranquila aí para o Verstappen. O Toto Wolff, depois da corrida, falou o seguinte, né, essa diferença de 23 segundos não era para ser tudo isso. Acho que uma diferença real é entre 10 e 15 segundos. E eu já discordo. Eu acho que o Verstappen, por que ele fala isso? Porque o Hamilton tirou o pé um pouquinho, sabe, né? Não estava sendo incomodado por detrás, então economizou o carro. Mas eu acho que acabou fazendo a mesma coisa o Verstappen. Então, o que eu vejo que dá para ver, né? As duas Mercedes em segundo e em terceiro, evoluindo sim bastante. Vamos ver se não é só específico para Barcelona, mas um carro que melhorou bastante. E a Ferrari, 45 segundos atrás do Verstappen. Quer dizer, um carro que está bom de classificação, que já era o ano passado, né? Um carro melhor de classificação, mas muito ruim de corrida. Depois o Stroll e o Alonso decepcionaram também no ritmo, ficaram 1 minuto lá da frente, quer dizer, já era esperado com o Stroll. Talvez, se o Alonso tivesse tido uma boa classificação, acredito eu que ele ficaria ali na frente da Ferrari e do Sainz, mas não faria frente para as Mercedes e nem para o outro carro do Pérez. E a grande decepção, Charles Leclerc, que saiu lá de fora, não conseguiu nenhum ponto, né? Não teve nada de errado, simplesmente não tinha ritmo e ficou com a Ferrari lá para trás. Para campeonato, Verstappen sobra com 170 pontos, Pérez vai ficar uma briga interessante, acredito eu, entre Pérez, Alonso e o Hamilton, capaz de entrar para essa briga do campeonato. E já entre as equipes também, a Mercedes fica em segundo mais tranquilo, graças ao mau desempenho do Stroll pela Aston Martin, mas eu acho sim que a Mercedes vai dar uma recuperada, vai começar a fazer mais frente para Aston Martin e brigar ali pela segunda posição. Eu acredito que realmente a Red Bull ninguém pega, parece que mesmo que eles não trazem os upgrades para as corridas, eles vão aprendendo a melhorar o carro sem upgrade, então eu acho que realmente eles estão sobrando. Próxima corrida no Canadá, Montreal, muito bacana essa prova aí. Então a gente espera vocês por lá para mais um vídeo desse aí. Abraço!